Olá, tudo bem com vocês? Usinaria aqui em São Paulo para mais um podcast Livro das Profissões e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Júnia Oliveira. E detalhe, a Júnia Oliveira foi minha aluna num curso de pós-graduação. Portanto, essa entrevista é sempre muito mais gostosa e muita gratidão e fico feliz por toda a história que ela vai compartilhar com você a partir de agora. Tudo bem, Júnia? Tudo jóia, Paulo. O prazer é todo meu, da gente estar aqui compartilhando esse espaço, compartilhando esse momento e tá se vendo depois de Sim, tantos anos, tantos né? anos, Isso é é antes muito da bom. pandemia ainda, Antes da né? pandemia, antes da Sim. pandemia. E as suas aulas foram incríveis na época. Eu lembro que você já despertou a gente para esse mundo empreendedor, para profissões e para a gente ter um outro olhar, né? Quando você nos apresentou a sua proposta lá da matéria. Então, é um prazer, é uma honra estar aqui falando com você e falando com o seu público, viu? Que bom. Pessoal, aproveitem bastante porque a Júnia tem muita história para contar. E para começar, eu queria perguntar para você, né? Você falar um pouco dessa trajetória profissional desde o começo até hoje. Tem muita coisa, gente. Aproveita que vai ser muito interessante todas essas informações que ela vai passar para você. Então, Paulo, eu falo que quando a gente gosta de gente, os nossos caminhos profissionais, eles vão estar voltados para esse olhar, né? Então, eu, na minha primeira formação, eu decidi fazer enfermagem, justamente por causa de um problema de saúde que eu tive, um problema de saúde grave, e que eu decidi fazer uma faculdade, mas que eu fizesse diferença na vida das pessoas. Esse foi o meu conceito. E a partir daí, dentro da própria instituição, eu conheci uma professora muito, à frente, que já falava desse olhar humanizado. Com ela eu fiz o meu TCC e os caminhos vão se abrindo. Eu falo que quando a gente busca estar na posição, né, no propósito da gente, os caminhos eles vão se mostrando. Terminei a enfermagem, tive uma oportunidade maravilhosa de conhecer uma médica fantástica de Campinas e trabalhei com ela durante 15 anos. E lá eu aprendi olhar o ser, olhar a pessoa não como uma doença, mas como um olhar integrativo, descobrir o que está acontecendo com ela, né? E fiquei com ela 15 anos, descobri muitas coisas, muitos caminhos, participei de muitos congressos, cuidei de muitos pacientes e nessa época, eu com essa vontade, né, de buscar ainda mais, que eu conheci a naturopatia, que já via, na verdade, pesquisando, e quando eu fui fazer a naturopatia. Então eu sou enfermeira, naturopata, e não muito contente, porque eu falo que quando a gente gosta de gente, que a gente quer cuidar, não está separado o físico do emocional e do Exatamente. mental, está tudo interligado, né. Então o paciente, a pessoa, ela não é uma patologia, ela é uma pessoa. E independente do problema de saúde, é possível instalar saúde nela, né. E com esse olhar, depois da naturopatia eu resolvi fazer um MBA de Ciências da Mente e Liderança Humanizada, porque a gente está lidando com pessoas o tempo inteiro, seja seus colaboradores, sejam os seus pacientes, os seus fornecedores, são relações humanas, né? Posso fazer um gancho? Pode. Olha quanta informação importante que a Júnia já nos passou. Primeiro, a gente acaba escolhendo uma profissão que por algum momento, por alguma situação, eu já vivenciei algo, ou comigo ou com a minha família. No caso dela foi doença, escolheu uma área da saúde. Segundo, não necessariamente, ainda mais hoje, eu vou ter uma única profissão ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada. Isso não quer dizer que eu não gostava da profissão anterior, não. É que as profissões hoje elas vão se somando, né? Vão. Ainda mais você está na área da saúde, você vai fazer uma profissão e depois você vai continuar estudar para ter muito mais conhecimento, ter muito mais ferramentas, tá? Mas acho que ficar claro para quem está assistindo, para quem vai nos assistir, a importância da educação, a importância do estudo, tá? Se você quer realmente chegar no espaço, você chegar no mercado, você precisa se preparar, você precisa estudar, né? Então esse é um ponto fundamental.
Vamos continuar. Isso, Paulo. E isso faz muita diferença, porque você vai fazendo conexões, você vai conhecendo pessoas, você vai abrindo realmente assim outras conexões com outras possibilidades, né? E então a partir daí, né? Comecei a fazer a naturopatia, depois o MBA, continuei ainda nessa busca da saúde, por quê? Nós estávamos até conversando. Como enfermeira, eu já atendi os pacientes que estavam com a patologia instalada, certo? Sim. Ou seja, é possível fazer um trabalho todo de saúde? É. Mas por que não fazer uma prevenção? Então, eu acredito muito que a nutrição, que é o que eu estou terminando a graduação agora, a segunda graduação, vem somar com esse caminho, né? E como nós estávamos conversando, não é simplesmente o alimento que eu estou comendo, contar as calorias, mas é você trabalhar por que que eu escolho tais alimentos e por que que eu não escolho outros, né? Por que que mesmo com tanta informação, Instagram, Google, enfim, com tanta informação que a gente tem, né? Informação acadêmica, não estou falando do Sim, Google, estou falando sim, do Google acadêmico, sim. PubMed, mas por que que com essa chuva de informações, as pessoas ainda não conseguem ter esse olhar de se cuidar, né? A gente se sabota, a gente se coloca ali no último. Então, nosso comportamento alimentar, né, acaba sendo influenciado por realmente pelo que a gente está tendo de opção ali na vida, né? Então existe uma diferença muito grande entre fome e vontade de comer. E por que que eu, quando eu estou na vontade de comer, eu mesmo tendo uma patologia, né, no caso de um diabetes, uma pressão alta, a pessoa vai e ela, ai, não é só um docinho É hoje, só hoje, é né? só hoje, né? É, Mesmo sei. sabendo que precisa fazer uma atividade física, uma academia não faz, né? Ai, mas hoje eu estou cansada, Então, assim, agregando isso na saúde e agregando isso nos outros campos de vida, a gente faz o que a gente faz em todos os campos que nós estamos inseridos. Então, precisamos mudar essa chave. E volto novamente, a gente que gosta de gente e nós, né? Eu penso assim, primeiro, o que eu estou pregando de saúde para o outro, eu também tenho que fazer. Então, olhando esse macro, eu penso muito nisso, nessa questão de saúde física, mental e espiritual. Não tem como falar separar os corpos, tem que tá tudo interligado. Então, nessa busca, que eu acho que vai ser uma busca até o resto da vida, viu? Exatamente, com certeza. Vou pegar mais um gancho aqui, ó. A Júnia está falando algo que é fundamental. Se a gente não tomar cuidado, nós estamos nos envenenando todo dia, Exato, né? exato. E assim, é uma recompensa. Ah, eu gosto tanto de comer tal coisa, só que eu não como um pouco, eu como muito, né? Aquilo vai me dar um prazer? Vai, mas é momentâneo. Exatamente. O exercício, se a gente praticar regularmente, ele vai liberar hormônios que vão dar uma sensação de prazer, só que é um prazer duradouro e é saudável, é fisiológico, é normal. Só que a gente escolhe o caminho mais fácil, né, entre Exato. aspas, e esquece que o que a gente está fazendo agora, o futuro vai cobrar da gente, né, a nossa saúde. Então é fundamental, aquilo que fala, a gente é o que a gente come, não é? Exato. E não existe, Paulo, alimento perfeito ou alimento venenoso. Alimento, assim, venenoso sim, mas não existe alimento perfeito e alimento que tem que ser crucificado, Sim, tá? Não precisa. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E chegar a esse equilíbrio é um desafio para todo mundo, para a exato. gente também. Sim, Porque a nossa vida ela não é linear. Ela vai ter momentos ali que a gente fala que é um momento de guerra, que é um momento exato. que você está. Eu estou nesse momento agora, que Sim, você está ali dormindo menos, você está tendo que dar conta de uma coisa, de outra, trabalhos da faculdade, trabalho que você tem, é família. Então a gente entende que a vida ela não é fácil, ela é um desafio para todo mundo. Só que muitas vezes a gente se acomoda na situação que a gente está e a gente vai dando desculpas para ficar daquele mesmo jeito. exato. Então eu penso nisso, como trazer essa saúde, melhorar essa saúde do indivíduo em geral, mas com ferramentas que simplifique para ele. Com certeza. Paulo, recentemente eu lancei um e-book, tá? Começou como um projeto da faculdade, mas eu quis expandir para todas as pessoas lá no meu Instagram. O pessoal pode falar ali que quer, né? É só escrever para mim, Júnior, eu quero seu e-book, descreve no direct que que eu mando gratuitamente. Sabe por quê, Paulo? Já vou mandar depois Ai, também. pode Eu mandar, quero. Paulo. Qual que é o objetivo? De verdade, é fazer com que as pessoas consigam organizar a vida delas fugindo dos processados e dos ultraprocessados. Sim, Então, ou seja, tem alimentos que são práticos, rápidos, saborosos, que você pode deixar congelado, você pode fazer numa air fryer, que vão te agregar saúde.
Sim. Porque aonde a gente escorrega? Onde a gente está cansado, todo mundo. A gente está cansado, você está ali vindo de uma semana puxada. A maioria, o que que vai fazer? Vai ali num processado, num iFood. Tá fácil hoje em dia, né? Sim. Então, o meu objetivo maior era justamente esse, é dar, entendimento às pessoas que é possível sim ter um alimento de qualidade, um alimento saboroso, rápido e prático e acessível ali guardadinho na sua geladeira, né. Então e dei dicas também de questão da saúde, de organizar ali a sua rotina. Então ter planners ali, post-it, folha de sulfite, alguma coisa que você consiga se organizar, né. Por que que eu falo isso, Paulo? Porque isso foi uma dificuldade muito grande para mim também. Você sentiu na pele, Eu né? senti Sim. na pele, entende? E eu senti na pele que quando a vida da gente vai ficando assim um redemoinho, por quê? Porque você tem família, você tem você. Eu falo para as pessoas, você está cabendo na sua agenda? Porque muitas vezes a gente não está cabendo na nossa própria agenda, Exato. no nosso próprio dia, porque é o deslocamento que você tem para o trabalho, é o deslocamento que você volta, é o deslocamento que você vai para a faculdade, é os trabalhos que você tem, e o cansaço. E como nós estávamos conversando, nós que estamos numa certa idade, né, Sim, gente, eu falo que envelhecer é um privilégio, então vamos envelhecer com saúde, com pessoal, certeza. com saúde, né. E eu falo que a gente tem essa maturidade de entender que não dá para abraçar o mundo, né, que a gente saber que as coisas têm que ser feitas nos momentos que elas precisam ser feitas. Sim. Então, ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio que não é fácil para ninguém, pessoal. Não estou falando: "Ah, é uma receita mágica", não existe receita mágica. Existe você começar a se organizado, você, deixar de ficar muitas horas nas redes sociais. Sabe aquelas coisas clichê que a gente já sabe? "Ai, não ficar na rede social", mas não é. Tela em excesso, principalmente para criança, para nós adultos, né. Então a gente vai estimulando, a dopamina no nosso cérebro. Então assim, dopamina interna é legal, mas a dopamina externa, você toda hora ter que ficar lá no celular. Então, assim, são coisas que nos desconectam, que nos desregulam. Então, essa é uma tecla que eu bato com os meus pacientes, com a minha família, comigo, né? Isso que a gente está falando novamente, não é uma coisa da boca para fora. Para a gente conseguir dar conta de fazer as coisas que precisa, você precisa se organizar. Então, tudo parte dessa organização. E Paulo, quando eu cheguei, você falou de uma coisa muito importante que é o Ikigai, né. Sim, Esses dias, olha que sintonia, esses dias eu postei como dica de livro, lá no meu sim. Instagram eu postei o Ikigai como dica de livro, porque é justamente são 5 passos para você ter esse equilíbrio na sua vida, né. Começar pequeno, comemorar as pequenas conquistas, né, um passo de cada vez, se organizar, ou seja, a partir dali você vai crescendo no momento certo Exatamente. e tendo felicidade e E o propósito. que que é interessante quando a gente fala de Ikigai, que eu adoro falar, né? Você tem as zonas azuis no Uhum, mundo, você tem os centenários, né? exato. E o que que os centenários fazem? Cuidam da alimentação, fazem exercício físico, têm uma razão de viver e trabalham a vida inteira. Nós aqui no Ocidente encaramos o trabalho como algo pesado, infelizmente, e tem muita gente que vive pensando: faltam tantos dias, tantos anos para eu me aposentar. Hora que a pessoa aposenta, para, não faz mais nada. Depois de um ano, 6 meses, teve um infarto, teve isso, aquilo e faleceu. Né? Então, o trabalho tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser algo significativo. Mas, de novo, com equilíbrio. É claro que uma pessoa com 80, 90 anos não vai conseguir trabalhar na mesma proporção, mas ela pode trabalhar uma quantidade muito menor, só que a cabeça está funcionando, ela tem muita experiência, tem muita história para contar. Então é fundamental essa filosofia que realmente a gente coloque na nossa vida. Agora eu queria chamar a atenção de uma coisa que a Júnia está falando, toda a questão da alimentação. É um momento muito importante da nossa vida, né? A hora que você senta na mesa para comer. E tem muita gente que come do lado do computador, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, né. Então, se essa pessoa não consegue parar nem para comer, a pergunta fica: será que ela é realmente prioridade para ela mesma, né? Exato, exato, Paulo, isso que você está falando é muito sério. Voltando à naturopatia, quando nós fomos estudar a medicina chinesa, ah, meio-dia é o horário do coração.
Então é muito complicado fazer reuniões de trabalho, Nesse fazendo horário. reuniões de trabalho nesse horário, né? Sim, E a mesma coisa, você tá lá respondendo no WhatsApp, você tá ali fora, é muito complicado. Então, assim, vários infartos acontecem nesse período, né? Então, na medicina chinesa, nós temos ali o horário dos órgãos, que o que que é esse horário dos órgãos? São o momento que os órgãos vão se detoxificar. Né? Então, na nossa saúde, está tudo interligado. O cérebro não está diferente, quer dizer, não está isolado ali do coração, não está isolado ali do rim, está tudo conectado, né? E a gente esquece disso, exato. né? Então, um dos passos, quando eu vou trabalhar com o cliente para poder fazer uma perda de peso, um emagrecimento, é estar presente no ato de comer. É estar presente no momento de comer, né? Então, montar uma mesa. Por que que se eu estou comendo sozinha, eu vou comer de qualquer jeito, sentado, vendo televisão e tudo cai? Não, monta ali o teu momento. Gente, não é impossível, é questão de mudança de hábito, mudança de rotina. Se amar, se cuidar, se colocar em prioridade. E a gente precisa ter esse olhar, porque senão nós vamos ficar engolidos por esse furacão da vida, né? Que a vida é um desafio, é Exato. assim. E quando você vai se dar conta, você já está doente. Então, por que não começar a ter esse olhar diferente para você sim ter qualidade de vida, conseguir trabalhar, conseguir fazer o que você precisa, mas se encaixar na própria agenda. Tá doente, muitas vezes está culpando os outros. Ah, porque eu cuidei de você, cuidei dos meus filhos, cuidei do meu marido, da minha esposa e ninguém cuidou de mim, né? Só que realmente a pessoa não foi prioridade para ela, né? Então Exatamente. faz toda a diferença. Exatamente. E o jeito que você se trata, você convida o outro a se tratar, Sim, a te tratar, né? Ou seja, por isso que voltamos novamente, é corpo, mente e alma, espírito, não tem como separar uma coisa da outra. Inconscientemente, se eu não estou me tratando, eu não estou me cuidando, eu estou convidando o outro, seja o meu parceiro, seja o meu sócio, sabe? Eu estou exato. convidando a Sim. ele também não me respeitar. Então, o autoconhecimento melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua qualidade de vida com a família, com todo o ambiente que você está inserido. E vale a pena, Paulo. Eu Vale, falo né? que é uma construção, pessoal. Não adianta assim, nossa, mas é tanta coisa para fazer. Calma, Ikigai. Começa do primeiro passo, né? É como se fosse construir uma casa, né? Você não Sim, constrói do dia para a noite. Você tem o alicerce, você tem toda uma estrutura que vai sendo feita aos poucos. É um exato. processo, É um né? processo, é um processo. E dá para fazer parte do mundo corporativo, dá para a gente poder ter uma vida ali de trabalho, de viagens, mas que você também se cuide, pessoal. Não espera uma doença bater na sua porta para fazer você olhar para isso. Né? Porque de repente todo o dinheiro que você está ganhando para poder, ai, estou pensando em comprar isso, comprar aquilo, vem aí uma doença e você é obrigado a gastar com a sua saúde, tentando consertar a sua saúde. Então a prevenção é sempre importante. Então, olhar esse aspecto ali do ser, né? Olhar para dentro, né? Para Exatamente. poder conseguir fazer as coisas. Essa é a minha batalha. E assim, Ótimo. Paulo, pegando só mais um gancho, lá no meu Instagram, eu falo muito começar do zero, dar o primeiro passo, tá? Porque tá começando um novo ano aí, né? Nossa, mas eu queria. Aí a pessoa faz aquela meta gigantesca, aquele planejamento gigantesco que não vai dar conta, gente. Não vai dar, infelizmente. Então, coloque ali, no máximo, 3 passos que você vai colocar agora como meta. Para esse ano que se começa, que se inicia, para 2025, né? Então, assim, tenta não coloca muita coisa, mas uma atividade física. "Ah, Júnior, tá muito cara a academia", esses dias eu falei a respeito disso, né, pacientes que chegam: "Júnior, mas tá muito cara a academia, tá". Gente, dá pra baixar aplicativo, dá pra fazer coisa em casa, fazer exercício, com rodo, Ó, vassoura. tá cara a academia, mas no prédio que você mora, você não paga para descer a escada. Exato, Você Paulo. não paga para ir no mercado, muitas vezes você vai comprar 2, 3 coisas, vai a pé, você vai na padaria comprar um pão, né. Parece que não, mas isso vai se somando, isso é atividade física, né. É que, desculpa, não tenho dinheiro para academia, daí eu não faço nada, né, Exato. mas a gente não paga ainda. Então você pode até falar: "Não, no meu prédio eu vou descer de escada sempre e subo do elevador". Ok, já estou me movimentando. É pouco? É.
Mas é um começo, né, É um Júnior? começo. Saia do zero. Faça aquilo que você pode, com o melhor que você tem e aquilo que está acessível para você. Porque aí você já começa a programar o seu cérebro para um outro hábito, para um novo hábito. E aí, daí um tempo, você paga uma academia. Mas assim, é o que o Paulo falou: subir uma escada, ir na padaria a pé, deixar o carro um pouquinho longe, fazer uma pequena caminhada, são coisas básicas, porque o nosso corpo precisa de movimento. Não é só para questão de massa muscular, é para circulação e ativação cerebral. Então, se a gente, né, Paulo, nós já que Exatamente. já estamos, né, Sim, com o nosso na casa dos 50 ali. 50 a mais, né? Isso, 50 a mais, né? Sim. Que a gente tem uma vida enorme pela Tem. frente Você aí, fala, com nós estamos na metade do saúde. caminho. É, Então é muito bacana se a pessoa começa já a praticar essas mudanças antes, né? Então faz aquilo que você pode, mas faça. Começa do zero, dá o primeiro passo. o que que eu queria chamar a atenção de você que está nos assistindo, você que vai nos assistir? Muitas vezes você está numa profissão e está querendo migrar para outra carreira, está querendo fazer uma segunda profissão, estudar, buscar conhecimento, né? Isso acontece em momentos diferentes, né? Então a minha pergunta agora para a Júnia é isso, quer dizer, como é que foi quando ela foi fazer enfermagem e mais recentemente nutrição, né? Como é que é a diferença de você voltar a estudar, o que que muda, né, quando você vai fazer uma segunda graduação com um pouco mais de idade, com um pouco de mais maturidade? Como é que é isso? Nossa, perfeito, Paulo, perfeita essa pergunta. Por quê? A faculdade, a primeira que eu fiz, né, a enfermagem, o mundo era no outro formato, né? Então eu sou do papel, eu sou da Sim. caneta, eu sou do livro físico, né? Da E época do curso de datilografia, né? sim. Eu brinco que eu tenho o diploma, né? A gente até esconde, mas é outro Exato. momento É que nós outro vivemos, né? momento, outro Sim. momento. Então, quando eu retornei agora, né, era outro formato de estudo, né. Primeiro que eu voltei meses depois, teve a pandemia, ficou tudo no EAD, e depois que voltou para o presencial, é tudo em plataformas, né, não tem mais aquela coisa de tirar xerox. Sim. Então eu falo que a nossa cabeça, ela tem que estar acompanhando ali o momento. Então você que está nos escutando, faz um curso de inteligência artificial, faz um curso de mexer no computador. Assim, quebra paradigma, pessoal, quebra paradigma. "Ah, mas é difícil, é outra coisa". Gente, não é. É só começar. E quando você começa algo novo, você está criando novas conexões neurais. Está afastando ali Alzheimer, está afastando Exatamente. demências. Então, assim, Depressão também, né? Todas depressão. essas patologias. Todas as patologias, de questão de depressão. Então, assim, experimenta o novo, gente. Então, para mim foi um desafio, tá? Eu vou te falar a verdade, para mim foi um desafio, quebrei muita cabeça, ainda quebro, porque são Sim, coisas novas, né, tudo em plataformas, tudo. Então, assim, você se adaptar com outras coisas te incomoda. E que bom que incomoda, você está saindo ali da exatamente. zona de conforto, que bom, sabe? Mas para isso é você se dedicar um pouquinho mais ali, ter um desafio, você ir atrás para poder resolver, né. Mas faça, experimentem, pessoal, é muito bom. Então, assim, E é isso não tem isso. idade, né? Você pode retomar a estudar com 40, com 50, com 60. Hoje nas redes sociais a gente vê tem pessoas com 70 anos, eu já vi até com 80 Eu que também. voltaram a estudar. Quer dizer, É. então não tem essa desculpa, ah, não, estou muito velho, né? E uma coisa que eu vejo que é interessante é o seguinte, cada geração ela muda a cada 6 ou 7 anos, em média. Então imagine quantas gerações que de repente a Júnia agora na sala de aula está convivendo com outras costumes, com outros momentos que essas pessoas estão vivendo, isso é muito enriquecedor, né? E se a Muito. gente pensar no mundo corporativo, você não trabalha com as pessoas todas da mesma idade, todas da mesma realidade. Então eu tenho que ter essa flexibilidade, eu preciso conhecer um pouco a realidade dessas outras gerações para eu poder trabalhar. E também eu levo isso para a vida pessoal, quer dizer, eu não tenho a mesma geração que os meus filhos, mas eu preciso conhecer, eu preciso acompanhar, eu preciso saber como funciona essa outra geração, né? Isso é maravilhoso, porque imagina, Paulo, se a gente só fica rodeado de pessoas, 50 a mais. então, Sim, né, eu é, falo que a gente numa geração que inclusive está ajudando essa geração que está vindo, né, exato. porque nós fomos numa época que resiliência
A gente aprendia desde pequeno, né, não Sim, tínhamos tanto acesso como tem hoje, tanta os pais buscando esse entendimento como com os filhos, como, né, nós não tínhamos isso. Então a gente, eu percebo que da mesma é uma troca. Da mesma maneira que eles nos ensinam, porque eu aprendo muito, principalmente nessa questão de mundo virtual com eles. sim, sim. Mas ao mesmo tempo a gente também dá uma retaguarda, como acolhimento, eu percebo muito isso. "Ai, Júnior, está acontecendo isso aí, posso conversar com você?" "Claro, vamos Perfeito. conversar". Então isso é um crescimento para os 2 lados, é maravilhoso, eu falo que vale a pena. Uma dica para quem está nos assistindo, né, não pega o celular e deixa: para o meu filho, para o meu sobrinho, faz isso para mim", quer dizer, senta com ele, "Você pode me ensinar?", porque senão a vida inteira a gente vai delegar e a gente não vai aprender, não é. Então, Exato. assim, é um desafio, "Ah, não sei mexer, tenho dificuldade", tudo bem, tem um momento que é correndo, eu vou precisar de uma ajuda para aquele momento pontual, tudo bem, mas depois senta com alguém e fala: "Ó, como é que funciona? Como é que eu baixo esse aplicativo? Como é que eu faço tal coisa no celular?", porque isso, de novo, nós vamos estar ativando regiões do nosso cérebro, a gente está pondo o nosso cérebro para funcionar, para pensar, né. E ele está pronto para aprender, se eu quiser aprender. Paulo, isso que você falou é tão importante. O nosso cérebro, ele faz neuroplasticidade. Tudo que você está aprendendo de novidades, tudo que você está colocando informação e prática nova, ele está fazendo novas conexões neurais. E estar nesse meio, imagina assim, a gente está rodeado de pessoas que só concordam com a gente não cresce? Imagina se fosse tudo perfeito, você, né, não tivesse nenhum problema, nenhum desafio, você não cresce. Então, essa questão, muitas vezes, é a gente que coloca: "Poxa, mas é muito Exato. difícil para mim. Ai, não vou saber fazer aquilo", mas tenta, vamos experimentar. Pede para a pessoa poder te ajudar. "Ó, deixa eu prestar atenção, como é que é feito isso aqui, não sei o quê", e vai colocando em prática, né. Não é de uma hora, nada a gente aprende de uma hora para outra, mas se você colocar em prática, começar a baixar um aplicativo, começar a se organizar, o seu cérebro está fazendo novas conexões. Uma outra coisa que você me fez lembrar, o mundo mudou, né. Então quando eu falo da questão de alimentação, falo da questão para os meus pacientes de metal tóxico, isso é ter um olhar integrativo, né. Hoje a qualidade dos alimentos, a qualidade da água, o nível de poluição, poluição eletromagnética, assim, são outras questões que são faladas que isso impactam na saúde. Você me fez uma pergunta falando da questão do horário de se alimentar e Sim, estar ali na frente do celular, né. Além de você estar desorganizando, não estar presente no seu momento de comer, quando você está comendo, você está presente, você começa a liberar um hormônio da saciedade, que é a leptina, que é a hora que, que o seu cérebro, o seu estômago entende, poxa, já estou satisfeito. Quando você está distraído, ele não entende o que, que você está fazendo. Então, ó, você acaba comendo mais do que o seu corpo ele consegue digerir. Vamos pensar assim, é hoje, é amanhã, é depois, né? Ok. Mas tem um outro agravante, quando você está, na frente do celular, além de tá tirando esse foco, você está recebendo ainda o que a gente fala de poluição eletromagnética, Paulo. E por que que eu falo isso? Isso já é um assunto abordado fora do Brasil muito claramente, mas para nós aqui, não, entende? Então, principalmente para as crianças, eu vejo isso, gente. Às vezes a mãe tá ali apurada, a gente sabe que não é fácil criar filho hoje em dia. Tá apurada e deixa a criancinha pequenininha mexendo no celular enquanto vai socando comida na criança. Ou seja, o córtex pré-frontal da criança não está preparado, não está finalizado. Então, o nível de radiação, de poluição eletromagnética que ele está recebendo é muito maior. É muito maior do que para nós adultos. Se para nós adultos já está fazendo mal, né? Tem gente que dorme com o celular. Uma das coisas que a pessoa, quando vai me no procurar travesseiro no debaixo. travesseiro, a Sim. gente, primeira coisa que eu pergunto, falo, como é que é? Ah, Júnior, eu uso meu celular para despertador, então eu deixo ele debaixo do meu travesseiro ou debaixo da minha cama. Tá, e além disso, meu Wi-Fi também é no meu quarto, porque então assim, a gente precisa ter esse olhar, tá, porque isso deixa as pessoas mais fadigadas, isso, desconecta a gente com a natureza. "Ah, Júlia, então você está falando que nada disso presta, vou jogar tudo fora?" Não, 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 a gente precisa disso, senão essa tecnologia, as coisas não avançam, né. Exatamente. Só que vamos buscar o equilíbrio, em vez da gente ficar só nisso, tira o sapato, vai lá fora, pisa na grama, pisa na terra, sabe. A gente fala muito de detoxificação,
né, de alimentos, de sucos, detox, mas por que que você não faz uma detoxificação do seu celular? Fica ali um tempo, deixa ele carregando. Para dormir, não deixa debaixo do travesseiro, gente. Além de correr o risco dele esquentar, pegar fogo. Não só isso, mas pode. Você está recebendo ali no seu Exatamente. cérebro durante a noite. Aí, depois no outro dia, você não sabe por que que acordou cansado, fadigado, teve. Não descansou, né? Então, são pequenos cuidados que eu passo para os meus pacientes, sempre olhando individualmente, Paulo. Por quê? Como nossa digital é única, nós somos Sim, seres únicos, exatamente. né. O que eu digo, o mundo mudou, nós não precisamos ficar neuróticos, tudo é equilíbrio, tudo é questão de equilíbrio, né, comendo um pouquinho, tô com vontade de tomar uma Coca-Cola, tô com vontade, vai matar? Não. Agora o que que eu tô construindo de hábito todos os dias? Eu tô colocando no meu organismo, entre aspas, pessoal, lixo alimentar, produtos alimentícios todos os dias, eu estou colocando para dentro do meu ser notícias ruins, filmes ruins, sabe, coisas que estão mexendo ali com o meu inconsciente do modo negativo. Eu estou com excesso de tela, ou seja, se eu estou colocando tudo isso para dentro de mim, como que fica meu resultado final? O que que eu vou emanar para as pessoas? Como é que vai ser minha relação na família, no meu trabalho? Aí depois fica com baixo foco, baixa, parte cognitiva, né, não consigo pegar um livro para ler. Claro, tá na tela. O movimento dos olhos para você ficar numa tela, gente, é tudo muito rápido. Você passa as coisas muito rápido. Quando você vai pegar um livro, o seu movimento é linear, é outra informação que você está dando para o seu cérebro. Então, se você organizar isso, colocar em equilíbrio, você vai conseguir mexer no seu celular para os teus negócios, mas não vai deixar isso tomar conta da tua vida. E você pode entrar no Instagram, você pode entrar no Facebook, no LinkedIn, mas de novo, com equilíbrio, Com né, equilíbrio. tempo. É 5 minutos, é 10 minutos. Não dá para ficar 2, 3, 4 horas, porque é excesso, Excesso. né. E o que que eu queria chamar a atenção, né, existem vários pontos que a gente está conversando que são fundamentais. Aqui o foco tá nós estamos falando da alimentação, mas hoje tem muitas pessoas que não estão presentes em nenhum momento da vida delas. Ou seja, ela está numa festa de final de semana com a família, ela está pensando no trabalho. Quando ela está no trabalho, ela está pensando na festa que vai ter na família. E assim por diante, quer dizer, a pessoa não consegue parar e viver aquele momento presente. Ela sempre está ou de olho no futuro ou está chorando pelo passado. E aí também vem a depressão. Quer dizer, eu preciso estar naquele momento, desligado do resto e aproveitar ao máximo, independente se eu estou com a minha família, independente se eu estou no meu trabalho, eu preciso estar ali pleno. E isso a gente vê que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer e elas acabam não estando em nenhum lugar, porque elas nunca estão realmente aproveitando o presente, aproveitando aquele momento que ele é único, né? Ele não Exato. volta mais, né? Não volta mais. E olha que lindo, né? É presente. É o seu presente. Então você acordou, você recebeu de presente um novo dia, você abriu os seus olhos, né? Então, eh, por que que você vai abrir os olhos e tá na cama ainda e a primeira coisa que você vai fazer é mexer no celular? Sabe, dá valor para outras coisas, se cuida primeiro, acordou, vai lá, espreguiça, faz um alongamento, para quem gosta de fazer atividade de manhã ou para quem não é o horário o importante, mas faça alguma coisa para você. Não deixa só o celular, só as telas tomarem conta da sua vida. Você rege a sua vida, né? Você rege a sua vida. Então, busca esse equilíbrio, né, de manhã, já de manhã eu vou ver o que está acontecendo, não, deixa ele lá quietinho, vai fazer primeiro as tuas coisas, teu café da manhã, vai ter esse momento, ó, se você já não ficar tanto tempo ali no celular, dá para você preparar ali um café da manhã melhorzinho para você, entendeu? Seja o que for, e vá se organizando. Isso é se amar, pessoal, porque a gente vai e as coisas todas ficam, né, e a Exatamente. gente precisa ter essa preocupação, se a gente não se ama, não se cuida, a outra pessoa, seja ela qual for, não vai ter esse olhar para a gente. Tudo começa com a gente fazendo, dando esse passo em nossa direção, né. Me diz uma coisa, Júnior, quais são as habilidades que você desenvolveu ao longo de todo esse processo? Né? Que ó, é importante você passar isso porque a gente precisa de modelo. Então, você que está nos assistindo, você precisa se espelhar alguém
que muitas vezes não é a mesma profissão, mas eu estou me espelhando na forma que essa pessoa trabalha, na forma que essa pessoa vive, né? Então, o que que você desenvolveu em termos de habilidade ao longo de todo esse processo? Bom, primeira coisa, organização, sabe? Eu falo que a gente, eu estava até lendo a respeito disso, a gente ter esse olhar positivo em relação às coisas não é fantasioso, sabe, Paulo? É positivo com os pés no chão, né? Isso aí não é simplesmente um jeito qualquer, é uma habilidade que a partir daí você vai buscando outras alternativas. Então, organização. Manter ali um equilíbrio, se encaixar na sua agenda. Para mim, isso aí foi um divisor de águas. Porque a hora que eu me encaixo na minha agenda, eu estou presente para cuidar da minha família, né? Eu estou presente para me cuidar, para cuidar da minha família, para estar presente no meu trabalho. Então, essas habilidades de estudar, né, de ler, eu falo que não dá para gente. Se você não pega um livro para você ler, você não aprofunda seu conhecimento, né? Exatamente. Então, assim, não dá para a gente ter um conhecimento apenas superficial, tá? E estudar, eu acho que são grandes habilidades assim que a gente vai, a partir daí você vai buscando outras situações, mas para mim é isso, é organizar, estar presente, estudar, buscar dormir no horário que nós estávamos Sim, conversando, sim. né. Gente, tudo isso que a gente está falando, eu sei que são desafios, não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para o Paulo. Mas não é impossível, Mas né? não É é questão de começar, impossível, né? não é impossível. E outras habilidades, Paulo, pegando esse gancho, a gente tá trabalhando com outras gerações, foi o que você falou. Porque isso também, nos leva a não ter uma rigidez dos seus pensamentos. Você precisa entender o outro, você precisa entender que é um outro entendimento, que é uma outra geração, que o jeito dele trabalhar com aquilo, de receber aquela informação. Então, estar com pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes modelos, né, isso é importante também. Então Sim. vai ajudando a gente criar essas habilidades de relacionamento no trabalho, na escola, no vizinho, Na na família, família, né? sabe. Então isso é muito importante, você olhar o outro e entender que são, gerações e que a gente pode crescer, né. Você doa e você recebe, então isso que é legal, né. Acho que é isso que você Não, perguntou? com certeza, é exatamente isso, né? A gente está aqui para aprender e essas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, elas são fundamentais. E eu gosto de chamar a atenção porque são coisas que eu não nasço com ela, mas eu posso aprender. Então não tem essa desculpa, ah, não, mas eu, né? Não. Comunicação a gente desenvolve, resiliência a gente desenvolve, flexibilidade a gente desenvolve. E aí um ponto que eu gosto de falar também, e que muitas vezes essa geração que está chegando, ela tem dificuldade, é a história de dizer não, de ouvir o não. E o não faz parte da nossa vida, né? Então, os nossos pais foram muito rígidos às vezes com a gente, e nós quisemos às vezes aliviar demais, né? De novo, equilíbrio. Então o não faz parte. Eu não posso ser permissivo e sempre sim. Por quê? Porque a gente aprende com o não. O não, muitas vezes, é uma forma de proteção. Ó, você não vai fazer isso, você não pode, mas justifica o porquê, né? E eu vejo que isso é importante também. E no trabalho tem, quer dizer, o seu chefe, né, o seu líder, não vai falar sim toda hora para você. Então é importante que eu entenda esse não, que eu interprete esse não, porque muitas vezes ele tem um fundamento, ele tem uma razão, mas a geração que está chegando ela não está muito preparada para ouvir um não, né? E esse é um ponto importante para você que está entrando no mercado. Você vai ter que ter essa flexibilidade, você vai ter que ser essa resiliência, porque senão você não vai parar emprego nenhum. Ah, não gosto porque ele falou que não pode, que isso, aquilo, vou procurar outro. E eu vou pulando de emprego em emprego, né? Paulo, isso é tão importante que você está falando, porque assim, nas empresas a gente tem os feedbacks. Por mais que você está achando que, nossa, eu estou me esforçando, eu estou ali me matando para fazer as coisas, mas qual que é o resultado que eu estou entregando? E às vezes aquele não, aquela correção que você recebeu ali, é importante para você mudar a sua rota, sabe? Porque às vezes você está gastando seu tempo ali, se matando para poder fazer umas coisas, só que seu resultado não está sendo Exato.
o adequado, e se você não recebe um feedback, você fica ali saindo de empresa, entrando numa empresa com aquele mesmo formato que você tem. E o não, ele é necessário para o nosso crescimento. Ele é necessário, né? Muito importante. Outra coisa que você falou, comunicação. Essa é uma habilidade que a gente precisa o tempo inteiro estar desenvolvendo. O tempo inteiro. Então, seja principalmente no ambiente de trabalho, na família também, porque Sim, às vezes sim. você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, mas você queria falar de um jeito. Então, assim, a habilidade da comunicação é muito importante para você saber o que, que você está comunicando de maneira clara, objetiva. Isso faz parte, o não faz parte dessa comunicação. Sem dúvida. O feedback faz parte dessa comunicação. Se não tem crescimento. E o que que é interessante, né? Quando a gente fala em comunicação e vai entrar na programação neurolinguística, né? Existem 3 canais de comunicação: auditivo, visual e o sinestésico. Sabe qual que é o grande problema? Que esse canal é o menos desenvolvido na maioria das pessoas. E a gente continua querendo se comunicar com as pessoas só com esse canal, né? E por isso que a gente tem muito ruído. Você fala uma coisa, você acha que a outra pessoa entendeu, e muitas vezes ela não entendeu. Ah, mas ela estava olhando para mim. Tá, mas quem disse que no pensamento ela estava me ouvindo realmente? Ela poderia estar olhando para mim, mas pensando em outra coisa, né? Então, na empresa, a gente tem muito problema de comunicação hoje em dia, né? Porque tem muito ruído. E isso é fundamental. E a gente pode aplicar também na família, né? Então, é importante desenvolver essa habilidade de comunicação, porque eu vou ter melhor relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, com a minha equipe de trabalho. E isso a gente pode desenvolver, né? Pode desenvolver, tem ferramentas para isso, né. Um grande problema de liderança é exatamente isso, é a falta de comunicação adequada ali com o seu colaborador. A gente se, comunica visualmente, é o que você falou, Sim, pelo nosso comportamento. Às vezes você está numa reunião de negócios, você vê que, o seu colaborador às vezes está assim, né, está negando. Isso aqui é uma postura que você, no seu inconsciente, você já está negando o que a pessoa aquilo está que ele está falando, falando, né? né. Ou seja, então a comunicação verbal e a não verbal. E o líder, né, a pessoa que está responsável ali pelos seus colaboradores, na família, então assim, pais, mães, a gente precisa também observar como que está essa comunicação, como é que está esse entendimento. Pergunta, né, se é num mundo corporativo. Pergunta para a pessoa que você está passando uma informação, se ela entendeu. Porque Exatamente. muitas vezes ela não entendeu, mas ela também não vê uma brecha de falar com você, ela vai fazer errado e o problema só vai crescendo e a hora que Exato. estoura, né. Então trabalha ferramentas de comunicação. Se, você está vendo que nos seus negócios você precisa melhorar isso, tem cursos maravilhosos, Tem. até não pagos. Sim, sim. É, Gente, exato. a internet bem usada é tudo de bom. Exato, sim. Vai para o YouTube, você tem vídeos, tem, né, plataformas gratuitas, quer dizer, então, ferramenta a gente tem, então não tem desculpa, né? É realmente você ir atrás e procurar, né? Procurar, é exatamente, Paulo. É uma pena, né, que a gente está chegando no final, esse bate-papo ele passa muito rápido, isso é bom. Bom por um lado, por quê? Porque daí a gente chama novamente, né? A Ah, Júnia já está convidada para voltar e opa, continuar em outro momento esse nosso bate-papo, que ele é tão importante para você, né, que está ingressando numa carreira profissional, para você que está indo para a universidade, está fazendo uma escolha de algo que é fundamental. A gente tem que pensar que nós precisamos escolher uma profissão, não porque nós achamos que ela dá dinheiro, mas porque ela brilha o nosso olho, né? Eu exato. costumo dizer que o dinheiro é uma consequência de algo que você gosta, que você tem brilho no olho, sangue no olho, e você faz aquilo com muito prazer, tá? Então a função desse podcast é exatamente isso, é mostrar vários profissionais, mostrar toda a trajetória e não pense que essa trajetória que a gente mostra é só de acerto, né? Tem muito erro, e esse erro também é importante, porque é o que faz a gente chegar onde nós chegamos, né? A gente Exato. aprende, às vezes, até mais com os erros do que com os próprios acertos, porque eu vou desviar de rota, eu vou seguir um outro caminho, né? E essa é a função e é assim que a nossa vida acontece. Para finalizar, a pergunta que eu sempre faço, que ela é fundamental, é qual o recado que você vai dar
para essas gerações que estão chegando, para as pessoas que estão em transição de carreira, para quem está indo para o segundo curso, né, está voltando para a faculdade, para a universidade. Qual é o recado, Júnia, que você vai dar para todas essas pessoas? Olha, eu vejo que hoje em dia é o que você falou. Não dá para escolher uma profissão por dinheiro, tá? Não dá. O dinheiro ele é uma consequência de várias outras coisas que estão ali no seu inconsciente também, do seu próprio merecimento, de você achar que você merece, porque você merece, tá? Agora, escolha a sua profissão pelaquilo que brilha realmente os seus olhos. E no seu trajeto, não vai ser uma coisa só. A partir dali, você vai vir novas vertentes ali para você que vão agregar o seu trabalho. É o que a gente estava falando do começo. Eu decidi seguir uma profissão porque eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar, certo? Então, eu comecei com enfermagem, só que quando você vai trabalhar com o ser humano, ele não é uma coisa só. E a partir dali, eu comecei a entender que a alimentação é fundamental, que a parte comportamental é fundamental, e isso vai nos nutrindo, vai nos alimentando para que você faça o melhor pelo seu paciente, que no caso é o meu trabalho. Né? Faça o melhor pelo seu cliente, pessoal, não é nem paciente, é cliente, porque você não deixa de ser o que você é na sua família, com seus amigos, com as pessoas que remuneramente estão precisando de você naquele momento, né? Que estão te pagando para você dar uma assessoria. Então, escolha pelo aquele brilho nos olhos, aquilo que te encanta, a alma, que você fala, poxa, isso aqui que eu queria fazer. Ah, mas meu pai não vai gostar, minha mãe não vai gostar. Gente, não existe profissão ruim. Tem pessoas, Paulo, que eu conversava com elas e falava, Júnior, eu gosto de fazer confeitaria, eu gosto de fazer bolo. Então estuda, coloca a cara na internet, coloca as coisas que você está fazendo. A pessoa fica super conceituada e vai trabalhar feliz naquilo que ela está. Daqui a pouco ela está montando uma empresa, daqui a pouco está fazendo um curso fora do Brasil. É assim, as oportunidades estão todas aí. Comece com aquilo que te dá brilho no olho, que acende a sua alma, e as coisas vão acontecendo, e o dinheiro vem, fica tranquilo. Muito bom. Só agradecimento, né, pela Júnia hoje aqui com a gente. Trouxe tanta informação importante, tá? E só para antes da gente finalizar, de repente você não sabe, né, o que é naturopatia, né? É muito interessante, porque é algo totalmente transformador, né? E que no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Mas ela faz parte hoje até do SUS, do Sistema Único de Saúde. São várias terapias que elas não são alternativas, elas são Uhum. complementares ao tratamento, né? Então tem acupuntura, tem florais, tem cristaloterapia, tem ah, várias. A gente pode ficar aqui falando de todas elas, né? Claro que o tempo nesse momento não dá, mas a gente pode voltar aqui um dia só falando nessas terapias que fazem parte dessa formação tão importante que é a naturopatia e que de repente você pode não estar buscando essa profissão, mas você pode buscar um profissional que trabalha com naturopatia para cuidar de você, já que você é a pessoa mais importante, precisa se cuidar para poder cuidar das outras pessoas, tá? Então a gente termina aqui mais esse podcast do livro das profissões. Mais uma vez, obrigado, né, Júnia? Grande abraço para você e até logo mais. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.